Olá a todos. Vamos dar prosseguimento nessa sessão em que nós estamos falando sobre a paixão pelo sobrenatural. Pessoas apaixonadas resistem a qualquer coisa que limite o sobrenatural. E nesse tópico nós terminamos falando sobre aumentar o nosso desejo espiritual, além de refletirmos um pouco sobre dificuldades que se tem em alguns contextos para nós entrarmos no sobrenatural, no ambiente, na atmosfera do sobrenatural, e como há coisas pelas quais nós precisamos romper para vivermos o sobrenatural, coisas essas que são mentalidades, sistemas de crenças. E nós também falamos sobre decisões que as pessoas apaixonadas tomam. Você lembra que nós falamos sobre algumas dessas decisões na nossa última aula? Portanto, vamos avançar falando mais sobre essa área que é tão fundamental para nós. Tópico de número 4. Pessoas apaixonadas oram pelo sobrenatural. Em Mateus, no capítulo 6, no versículo 10, diz assim: Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Vamos repetir isso em voz alta? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Deve haver uma implantação do reino de Deus na terra, em nós e por meio de nós, para que o reino, para que ele seja de fato efetivo como ele é, como nós o vemos sendo nos evangelhos. E é isso de que se trata o sobrenatural. Lucas capítulo 11, versículo 20 diz: Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Vemos em Marcos capítulo 1, versículo 14. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus. Lucas capítulo 10, versículo 19, nós também vemos dizendo: Eu lhes dei a autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre, repita essa palavra comigo, sobre todo o poder do inimigo, nada lhes fará dano. E avançando, nós vemos 4 elementos do reino de Deus, 4 características do reino de Deus. A primeira no ponto 1, é o domínio do rei. E isso fala exatamente do governo do Senhor. Fala dele sendo o Senhor e o controlador de todas as coisas. Por isso, o domínio do rei fala da soberania dele. Ora, por isso ele é poderoso para fazer muito mais abundantemente além, como diz a palavra. Por quê? Porque ele é soberano. Ele tem o poder e a autoridade para fazê-lo. Outra característica, outro elemento do reino de Deus. Ponto 2. A autoridade do rei. Quando nós falamos de reino, nós não podemos ignorar a ideia de autoridade. Jesus ele tem a autoridade para agir pelo Espírito Santo, com o Espírito Santo, com o Pai, para realizar qualquer coisa que ele necessite realizar. Marque aí em suas anotações, aí junto do ponto 2, a referência de Lucas capítulo 10, versículo 19, onde diz: Eu lhes dei autoridade. Há um grande número de passagens que nós podemos citar sobre a autoridade, sobre o direito legal de se ter autoridade, o poder legal para se exercer a autoridade. Jesus disse: Eu lhes dei autoridade. Ou seja, nós temos algumas áreas de autoridade como cristãos e muito do que a palavra de Deus faz é tentar nos levar para um nível onde nós creiamos na autoridade que Deus tem nos dado. Dessa forma, porque nós não cremos nela, ela não funciona. Ou nós não acabamos não a utilizando, ou tentamos utilizá-la e acabamos impedidos, limitados muitas vezes, nós deixamos para lá, deixamos de lado a doutrina da autoridade. Muitas vezes por simplesmente não cremos nela. Mas o fato é que em Cristo, você tem autoridade sobre o mal, sobre os poderes do mal, sobre demônios, sobre espíritos do inferno. Enfim, você tem autoridade para se levantar contra eles. Aliás, você tem autoridade sobre doenças e enfermidades. Você tem autoridade para orar.
Algumas vezes pode até não funcionar para nós em algumas situações. Nós tomamos autoridade, oramos, fazemos orações elaboradas de autoridade e por nada acontecer, o que nós fazemos? Nós recuamos e não nos movemos mais nessa área, nós não procuramos mais exercer autoridade. Nós acabamos deixando-a de lado, pensando coisas do tipo: isso não funciona para mim, isso é para os missionários, isso é para as pessoas realmente maduras, eu não vejo muita autoridade em mim. E em muitos casos, nós nunca mais voltamos a visitar essa doutrina em particular, esse desejo em particular, e nunca mais tomamos autoridade em uma situação, em oração, em batalha espiritual, em milagres, em curas. Mas novamente nós queremos dizer isso a você de forma muito direta. Você tem autoridade para se mover nas esferas do Espírito Santo. E você precisa praticar essa autoridade, mesmo que haja vezes em que não funcione, em que você não saiba ao certo como fazer isso, em que você não esteja sentindo tanta autoridade, ainda assim, você precisa desenvolver a mentalidade de que sim, a autoridade, de que você tem sim a autoridade de Deus, de que você tem a autoridade do Espírito Santo, de que você tem a autoridade do nome de Jesus. E então se mover nisso, se mover nela. Pois sem essa mentalidade você não será capaz de se mover no próximo elemento que constitui o reino de Deus. E nós vemos ele no ponto número 3, o poder do rei. Se você não acredita que tem autoridade, logo você não vai tentar usar o poder. Porque você tentaria usar poder se você não acredita que tem autoridade para usá-lo. Pois você acaba deixando-a como uma doutrina morta em algum canto, em alguma prateleira da sua vida. O pastor Frank, ele relata que uma das coisas que ele tem percebido ao viajar para diferentes países é que muitas vezes ele encontra nesses lugares pessoas no corpo de Cristo que não têm tanto conhecimento como têm os cristãos norte-americanos, por exemplo. Porém, essas pessoas com pouco conhecimento se movem em poder e autoridade. Por quê? Porque elas usam tudo do pouco que têm. Ao passo que em nações onde a igreja muitas vezes tem acesso a tanto conhecimento e ensino, eles, ao contrário, usam apenas um pouco do tudo, do muito que sabem. Enquanto que aqueles outros irmãos usam tudo, usam muito do pouco que sabem. E sobre esse ponto, o pastor Frank faz um alerta a respeito de como, em contextos tais como o de sua nação, como dos Estados Unidos, o conhecimento ele pode acabar trabalhando contra o poder. Aspecto esse para com o qual nós devemos sempre estar muito atentos, sempre sermos muito cuidadosos, não deixando de ter sempre um coração puro e de servir a Deus de todo o nosso coração. Você quer ser uma pessoa em que a autoridade de Deus flui por meio da sua vida? Bem, a resposta normal para uma pergunta como essa deve ser sim, é claro. Mas a paixão, a resposta de coração correta em relação a isso deve ser você, gastando tempo em oração, em jejum, em meditação na palavra, investindo tempo nisso, disciplina, usando essa autoridade, aperfeiçoando-se nisso, desenvolvendo essa habilidade de se mover no poder de Deus. O pastor Frank ele comenta que ele já levou muitos, que ele já leu muitos e muitos e muitos livros sobre os antigos operadores de milagres que já existiram. Aliás, para escrever um de seus livros chamado Milagres, ele leu mais de 100 obras, entre livros, livretos, artigos, apenas para tentar assimilar a mentalidade de homens, de mulheres de Deus, de homens como Charles Price, pessoas que tinham resultados tremendos na esfera do sobrenatural. E nesse processo, o pastor Frank comenta que ele se fez essa pergunta, ele fez para si mesmo essa pergunta. Por que há uma distância tão grande entre o meu ministério e o ministério de pessoas, de homens e de mulheres assim? Essas distâncias elas podem envolver fatores como, evidentemente, a estação específica em que aquele ministério ocorreu, a época, por exemplo, poderia se tratar de uma estação específica de avivamento em que aquele homem e aquela mulher se moveram.
Pode envolver fatores como uma atmosfera específica, pois naquela época, naquele momento específico, poderia haver uma atmosfera de fé naqueles ministérios que estavam pregando o tempo todo. Mas o pastor Frank ele prossegue dizendo que ao examinar todos aqueles relatos e todos aqueles materiais, tentando discernir qual poderia ser o problema com a vida dele no que diz respeito a domínio, a autoridade, a poder, com respeito ao ponto 4, a vontade do rei, esse outro elemento que nós vemos ali. Naquele processo de análise, então, o pastor Frank descobre que a ênfase no ensino daqueles ministros, que a ênfase na pregação, que a ênfase nos cultos deles, que a ênfase na vida de oração pública e privada de cada um daqueles ministros sempre acabava culminando para algumas doutrinas bem específicas. Sem se abrir para 50 diferentes tipos de doutrinas, não, aqueles ministros eles ensinavam basicamente 2 ou 3 coisas: sobre o poder de Deus, sobre o poder da oração, sobre o poder do Espírito Santo. E o pastor Frank conta que, por exemplo, para citar um exemplo, em todos os livros do Smith Wigglesworth, que se você pega todas aquelas obras, mas se você lê um deles, você terá lido todos os demais, todos os outros. Pois o pastor Smith, basicamente, ele repete a mesma coisa, na verdade é repetida a mesma coisa por todas as obras, com títulos diferentes e com algumas histórias e passagens bíblicas diferentes, mas se trata, vez após vez, dos mesmos temas em 25 diferentes obras. Quando você lê um e você vai ler o outro, você pensa que apenas trocaram a capa de uma obra para outra. Mas o que de fato acontece é que, por uma vida toda, na verdade, pessoas juntaram materiais sobre o Smith Wigglesworth e, com exceção de talvez duas dessas obras, todas as demais foram editadas depois da morte dele e publicadas por outras pessoas, mas não por ele. O mesmo vai acontecer com Charles Spurgeon e tantos outros desses grandes ministros. Assim, quando compilaram todos os materiais da vida de Wigglesworth, a partir de anotações dele no seu diário, anotações de outras pessoas que ouviam suas mensagens, viu-se que o coração dele tinha uma mesma batida, uma mesma mensagem, a saber, saiba quem você é em Cristo, use a sua autoridade e creia em Deus pelo sobrenatural em todo o tempo. Saiba quem você é em Cristo, use a sua autoridade e creia em Deus pelo sobrenatural em todo o tempo. Essa era a sua mensagem básica, repetidamente. Repetidas vezes ele falava sobre isso. Quando você olha então para a vida de qualquer um desses grandes personagens de quem temos comentado aqui, quando eles tinham uma grande oportunidade de usar o dom em que eles fluíam, a olhar para qualquer um deles, desde A. Allen a Oral Roberts e tantos outros que ministravam sobre o reino de Deus e com relação ao sobrenatural, você vai descobrir que a mensagem da vida deles era bem concisa, bem estreita, bem específica, bem focada. Eles não faziam comentários sobre os livros da Bíblia, não escreviam obras sobre a história bíblica. Enfim, quando você estuda personagens como Kathryn Kuhlman, algo que nos confronta diretamente é que eles eram totalmente focados em algumas poucas coisas. E era nessas coisas que eles iriam gastar toda a sua vida. O pastor Frank, por exemplo, ele menciona Aimee Semple McPherson. E após ler uma imensa quantidade de materiais dela, ele conta como aquela personagem, como a vida dela o fascinou, a mensagem dela. Entretanto, era também sempre a mesma mensagem sobre o poder de Deus, o poder da igreja. Por 3 anos, ela pregou a mesma mensagem sobre a restauração da igreja. O próprio pastor Dick Iverson, ele usa em seu ensino um diagrama de Aimee Semple McPherson sobre a restauração da igreja. Enfim, toda a mensagem dela era de que Deus está fazendo uma obra de restauração. Era sobre o poder dele, sobre o fato de que Jesus era o mesmo ontem, hoje e o será sempre. Jesus é o mesmo e se deve pregar o mesmo Jesus da Bíblia. Essa era a mensagem de Aimee e é a mensagem que dava frutos. Agora, para que eu e você nós tenhamos resultados sobrenaturais, milagres, você precisa crer nisso
doutrinariamente, sem dúvida alguma quanto a isso. Nós temos certeza de que nenhum entre nós não vai crer em milagres. Você crê. Você crê em curas, você crê que há algumas pessoas que precisam passar por libertação, que há espíritos que são reais e que podem atacar o corpo, a alma, a mente de pessoas, espíritos esses dos quais pessoas precisam ser libertas. Você crê nisso? Nós temos certeza que sim. Você crê que o Senhor Jesus, por meio da igreja e pelo poder do Espírito Santo, pode curar o enfermo? Não sabemos se todos creem que ele pode ressuscitar os mortos, mas você crê sim que ele pode curar o enfermo, fazer o cego enxergar, fazer o surdo ouvir. Mas o ponto que nós queremos chegar aqui é esse. A parte de crer em todas essas coisas. Sejamos francos. O quanto do meu tempo, o quanto do nosso tempo é gasto, investido, focado em ver essa parte do ministério de Jesus reproduzida em nós se tornando real. Para além de crer nessas coisas, o quanto do nosso tempo é gasto, é investido, é focado em ver essa parte do ministério de Jesus sendo reproduzida, se tornando real em nós, em nossas vidas, em nossos ministérios. Não muita, não é verdade? E por quê? Porque eu tenho uma igreja inteira para dirigir, eu tenho ministérios para gerenciar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que cuidar daquilo, eu tenho que pregar, eu tenho um conjunto imenso de coisas para fazer, eu tenho toda uma família para administrar. Mas, de fato, quanto tempo os líderes de hoje gastam em oração e jejum pelo sobrenatural? O mínimo, não é verdade? Se algo estiver sendo feito, provavelmente deve ser a menor parte. O pastor Frank ele comenta que nenhum dos homens e mulheres de Deus que ele conhece pessoalmente, tem investido dessa forma em seus dons nessa área do sobrenatural. Nem mesmo missionários, ele conta dos que conhece, ele tem visto assim como a vida focada em oração, em jejum, na prática, na implementação, na manifestação do sobrenatural. E ele continua a dizer que se quisermos saber o porquê disso, o porquê de não termos mais o sobrenatural se manifestando em nosso meio, é porque simplesmente não queremos. De fato, isso. Simplesmente nós não queremos. Eis a resposta. Não é porque não cremos, é porque não queremos. Essa é a primeira resposta. Mas eis a segunda, é porque não precisamos. Não temos a necessidade do sobrenatural na sociedade dos nossos dias. Hoje já temos à disposição todo e qualquer tipo imaginável de medicamento, de recurso médico, de tudo mais, a ponto de que enfermidades não são algo com que temos de nos debater muito. Boa parte das doenças não nos assustam, não molestam mais as pessoas, não são mais um problema como costumavam ser algumas centenas de anos atrás. Podemos conviver com elas, não são coisas com as quais precisamos nos afligir o tempo todo. A resposta sobre questões assim no que diz respeito ao sobrenatural para os nossos ministérios e nossas igrejas é de que nós nunca o desejamos profundamente. Nunca desejamos o sobrenatural profundamente como nós deveríamos. Até cremos profundamente, mas não nos movemos nisso. Nós oramos por isso? Nós temos expectativa por isso de verdade? Bem, leia todas essas obras sobre esses grandes homens, essas grandes mulheres, esses operadores de milagres, esses avivalistas, sobre os seus ministérios. Você vai perceber que eles viram esse tema como a doutrina principal. É por meio do sobrenatural. É assim que se constrói igrejas, é assim que se enche igrejas, é assim que se prega o evangelho, é assim que se traz pessoas para Cristo, é assim que se toca cidades, é assim que se toca nações. Você deve ter o sobrenatural movendo em seu ministério. Era nisso que esses grandes acreditavam. Cada um de nós, as gerações que estão vindo inclusive, podem e devem tomar isso para si. Colocar o foco das nossas vidas nisso. Colocar o foco da nossa vida de oração.
da nossa vida como um todo, no nosso sistema de crenças, praticando, exercitando, orando e jejuando por isso, buscando a Deus pelo liberar do seu sobrenatural em nós, em você, em cada um de nós. Amém? Queremos dizer algo aqui que muitos estudiosos vão concordar, muitos teólogos vão concordar conosco, ainda que não se tenha muito material escrito sobre isso, ainda que eles não escrevam muito sobre isso, no que diz respeito às passagens das Escrituras que nós vamos ver agora. Esses estudiosos eles vão concordar conosco no fato de que o reino de Deus não pode existir sem o sobrenatural. O reino de Deus não pode existir sem o sobrenatural. Eu quero que você pense sobre isso. O reino de Deus é o sobrenatural. Se não há sobrenatural, então não há o reino de Deus. Desde a virgem que dá a luz a um menino em diante, nós vemos isso. O reino de Deus é o sobrenatural. Sem o sobrenatural não se tem a manifestação daquilo que chamamos reino de Deus. O pastor Frank, ele falando sobre a sua percepção do que é a igreja norte-americana nesses dias, ele afirma que se trata mais de, olhando para essa igreja, parece se tratar mais de um movimento de igreja do que de um movimento do reino de Deus. Muito mais. Todos os livros, seminários, institutos bíblicos, as aulas estão girando em torno de conceitos do tipo como fazer crescer sua igreja, como liderar a sua igreja, como administrar a sua igreja, como dirigir a sua igreja, como levantar recursos para a sua igreja, enfim, é tudo sobre a igreja. Discute-se sobre todos os ministérios possíveis e imagináveis da igreja, a crianças, jovens, adultos, solteiros, como fazer a igreja acontecer. Não que essas coisas não devam ser pensadas e feitas, mas o pastor Frank ele comenta como a igreja americana está fora de equilíbrio, com tanto conhecimento e informação sobre a igreja, mas com tão pouco conhecimento do reino de Deus. Ele comenta até mesmo a falta de livros entre aqueles que são os mais vendidos do universo cristão que abordem essa temática do reino de Deus. E isso nos faz pensar se os resultados que temos tido estão de fato alinhados com o foco em que nos concentramos. O que significa que você pode estar tendo um conjunto doutrinário fora de proporção, desequilibrado, ou seja, está faltando uma mensagem consistente do reino de Deus, tal como está dito em Romanos capítulo 14, versículo 17. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus está no Espírito Santo. Eis onde o reino existe. A palavra também nos diz que quando Jesus pregava o reino de Deus, ponto 1, milagres aconteciam. Aliás, os apóstolos faziam a mesma coisa. Quando eles pregavam o reino de Deus, milagres, o sobrenatural acontecia. Se você tiver uma forte doutrina da igreja, sem uma forte e pura doutrina do reino de Deus, você terá de encontrar um jeito de ter o povo sem milagres. O que significa que você terá de abordar o povo amigavelmente, de forma sensível, terá de alcançar a mente deles, ajudá-los a entender e trazê-los a Cristo. Coisas essas que não estão erradas. Aliás, isso é melhor do que não ter nada. Mas nós ainda acreditamos que o reino de Deus, que a manifestação do reino de Deus ainda tem mais poder para evangelizar do que os melhores pensamentos e raciocínios dos homens. O reino de Deus não pode existir sem o sobrenatural. E se a igreja tiver mais do sobrenatural em si, sem todos aqueles debates, aqueles excessos, os extremos, mas num verdadeiro e claro entendimento dos dons do Espírito Santo, a saber, fé, operação de milagres, curas, palavras de conhecimento, de sabedoria, profecias, interpretação de línguas, os verdadeiros dons do Espírito Santo. Nós cremos que no ambiente assim, o incrédulo, aquele que ainda não foi salvo, ao ter um encontro pessoal com o reino de Deus, certamente acharia muito mais fácil responder a Cristo exatamente por ter tido um encontro com a manifestação real do reino de Deus. Tão fácil quanto responder a um culto que apenas se valha de um apelo racional, emocional. Voltamos a dizer, não há nada de errado com edificar uma igreja
para alcançar a nação, para tocar a mentalidade das pessoas da nação, devemos fazer isso. Mas será errado, sim, deixar o reino de Deus totalmente fora da sua vida como igreja. E esse tipo de cenário tem ocorrido. Se esse tipo de cenário tem ocorrido, aliás, significa que há manifestações do Espírito Santo que precisam acontecer em nosso meio, que são consideradas até controversas pelas pessoas. Por exemplo, se começamos a expulsar demônios com frequência, haverá pessoas que virão até nós e dirão: eu vou deixar de vir à sua igreja, porque esse negócio de expulsar demônios, eu fico um pouco desconfortável com isso. Vocês acreditam nesse negócio de expulsar espíritos, mas é algo muito esquisito, você me desculpa. Bem, talvez até seja estranho expulsar demônios, mas é algo que funciona. O reino de Deus funciona. Assim, se você gostaria de se mover no reino de Deus, é melhor você começar a ir além do apenas gostaria e avançar para o certamente nos moveremos no reino de Deus. Pois é exatamente essa paixão que te levará além, para dentro do mover-se no reino, ao invés de relegar o reino na sua vida à categoria de algo desnecessário, de algo dispensável. Você vai precisar de milagres, e você vai precisar de muitos deles. Não são apenas os povos mais pobres, mais desprovidos que precisam de milagres. Todos nós precisamos. Grandes e sobrenaturais milagres farão todos saberem que Deus é real e que Deus está no controle. Outra manifestação do reino de que precisamos, ponto número 2, precisamos de curas. Todos os tipos de curas. Ouça o que estudiosos como o F.F. Bruce dizem sobre isso. Abre aspas. Eu considero o ministério de cura de Jesus uma parte integral da mensagem que ele pregou. Embora os milagres servissem como sinais, eles não eram realizados com a finalidade de serem sinais. Eles eram muito mais, uma parte intrínseca do ministério de Jesus, tal como também o era a sua pregação. Os milagres não funcionam como selos de autenticação aplicados a documentos para certificar de que tais documentos são originais. Não. No ministério de Jesus, os milagres eram sim um elemento integrante do próprio texto do documento. Fecha aspas. Veja, os milagres não eram apenas um recurso de confirmação da mensagem. Eles eram a mensagem em si que Jesus estava pregando. Como se saberia que o reino de Deus está vindo no meio de vós? Jesus responde essa questão da seguinte forma: quando vocês virem um cego enxergando, o surdo ouvindo, o paralítico andando, o morto ressuscitando, os leprosos sendo limpos, enfim, se essas coisas acontecerem, sabei que o reino de Deus é chegado a vocês. Uau, que tremendo isso! Essa era a mensagem de Jesus, o seu ministério de cura. Ponto 3, sinais e maravilhas. Ponto 4, o sobrenatural. Dan Durlus, um estudioso holandês, ele afirma que, abre aspas, os sinais, maravilhas e milagres, eles não acompanham a pregação do evangelho como algo acidental. Fecha aspas. O interessante de se ler comentários assim desses estudiosos é o fato de que, se você procurar entre os estudiosos modernos, se você tentar encontrar gente como F.F. Bruce, Alan Richardson, Dan Durlus, pessoas muito respeitadas como eles, você encontrará apenas estudiosos que falam até muito bem desse tópico do sobrenatural, dos sinais e maravilhas, mas tais tópicos não são mais considerados como parte integrante do pacote daquilo que é a igreja. Nós vemos isso acontecendo ao ler as obras desses estudiosos atuais. No que diz respeito à exegese de uma porção das Escrituras, você os verá dizendo algo como: a propósito, na pregação do Evangelho, milagres não são acidentais. E é isso. De fato, não são acidentais e são uma parte integrante da mensagem. E no que diz respeito às curas, elas são uma faceta visível do funcionamento do reino de Deus. Você poderia ir nas suas anotações, aí junto de curas ou de sinais e maravilhas, escreva assim: essas são manifestações visíveis do reino de Deus.
Escreva essa frase aí junto desse ponto. Curas, ou entre curas e sinais maravilhas, escreva assim: essas são manifestações visíveis do reino de Deus. Uma manifestação visível do reino de Deus. Algo que pode ser experimentado, vivenciado. Letra C. O reino, o poder e você. Você tem uma ilustração aí no seu slide. Os milagres devem se tornar algo que esteja em você. Em você. E isso não quer dizer só que você precisa. Talvez você precise também para a sua vida pessoal. Mas aqui falamos de milagres em você enquanto fé, enquanto prática, enquanto crença. Como algo pelo qual você vai orar, no qual você vai tentar se mover. Algo que é consistente com a questão dos milagres, do ministério de cura, é que quanto mais pessoas pelas quais você orar, a maior será o número de possibilidades de pessoas serem curadas. Também, quanto menos pessoas você orar, menor será a possibilidade de pessoas serem curadas. E isso nos ensina algo que o evangelista Oral Roberts, ele conta em uma entrevista que ele deu sobre o seu ministério de cura. Ele diz o seguinte, abre aspas, no que diz respeito ao ministério de cura, eu sou um fracasso. Pois qualquer um que ore por 100 mil pessoas e entre essas 100 mil tem 70 grandes curas, isso não pode ser chamado de um grande ministério de cura, não é verdade? Pois não se trata do fato de eu ser alguém grande no ministério de cura, mas sim do fato de que eu apenas oro por muito mais gente do que você ora. Fecha aspas. E Oral Roberts, ele já disse isso várias vezes em diferentes entrevistas, em livros, e isso nos faz refletir sobre o quanto temos de fé para milagre em nós e o quanto disso se manifesta diante de uma situação. Se nos movemos no sobrenatural, se pelo menos nós tentamos nos mover. Se pelo menos tentamos dizer, deixa-me orar por você. Vamos ver se Deus opera um milagre aqui, se algo vai acontecer. O pastor Frank conta que na sua juventude, à época, despontava nos Estados Unidos um movimento chamado Jesus People Movement. E naquela época os milagres eram o anzol, que o atraíam para se tornar o tipo de cristão, que o atraíram para se tornar o tipo de cristão que ele deveria se tornar mais tarde. Os milagres foram um anzol que o fisgaram. Ele simplesmente não podia deixar aquilo passar despercebido. Eles aconteciam de fato, de verdade. E ele teve de abraçar a verdade de que, diante daqueles milagres, ele teve de abraçar a verdade que há um Deus real, verdadeiro, e que esse Deus tem poder e que seus milagres são reais. E o pastor Frank conta que ele viu amigos deles sendo curados. E à época ele compreendeu que Jesus estava manifestando aqueles milagres para permitir que uma geração de jovens céticos fosse atraída, fosse fisgada para ele. O pastor Frank conta que um dos milagres que mudaram imediatamente sua perspectiva foi o de uma senhora, de uma avózinha que era surda. E quando uma moça chamada Diane trouxe aquela vovozinha para uma reunião da qual o pastor Frank estava participando junto com outras pessoas, com umas outras 30 pessoas numa casa, e ali Diane pediu para que orassem por aquela senhora que ela tinha trazido, por aquela avó. E todos se juntaram ao redor daquela senhora. O pastor Frank conta até que ele não tinha muita expectativa de que algo poderia ocorrer ali, mas o homem que estava dirigindo a reunião, chamado Albee, colocou os dedos dele nos ouvidos daquela senhora, orou por ela, tirou os dedos, se afastou e perguntou para ela, a senhora pode me ouvir? E naquele momento a mulher como que surtou, porque ela podia ouvir. E o pastor Frank foi até assustador presenciar aquilo, pois estar na presença de um milagre real acontecendo diante de você é algo que te faz acordar, é algo que te confronta. E o próprio pastor Frank conta que ele ficou muito confuso naquele momento. A mulher, então, que fora curada, ela soluçava, ela chorava, ela ficou completamente aturdida. E segundo o relato dela, os seus ouvidos de repente se destamparam. Foi a expressão que ela usou. Uma manifestação inacreditável. E a partir daí, o pastor Frank comenta que começou a ter mais fé por curas. Uma outra moça daquele grupo, chamada Pauline,
Havia poucos dias que ela se converteram ao Senhor e ela era viciada em drogas e ela tinha um tumor do lado direito do nariz, uma espécie de caroço que já estava até um tanto endurecido. E ela fora trazida para aquelas reuniões por Scott, o namorado dela. E enquanto ela estava ali, o Olby, que dirigia a reunião, disse que eles iam começar a orar por curas. Inclusive, ele era um grande fã do ministério da Kathryn Kuhlman. E Pauline disse, aquela moça disse que ela gostaria de receber oração para aquele problema que ela tinha no nariz. E Ben Olby e um outro amigo do pastor Frank que estava ali, eles oraram por Pauline e do nada. De repente, aquela moça começou a gritar e gritar porque o tumor no nariz dela não havia apenas desaparecido, mas até a própria cor do nariz naquela região também mudou instantaneamente, imediatamente. E ela saiu pela sala pedindo que as pessoas tocassem em seu nariz, colocassem a mão ali onde antes tinha um tumor e vissem e comprovassem o que tinha acontecido. E aquela moça chorava, soluçava, maravilhada. O pastor Frank lembra que ainda hoje, mais de 40 anos depois, ele diz que ele consegue fechar os olhos e se lembrar da atmosfera daquele lugar como se ele estivesse ali naquele momento. Ele consegue se lembrar da atmosfera que era antes e que se instalava depois de orarem por curas. Era algo muito real. Tudo aquilo fazia o coração do pastor Frank ter a consciência, já naquela época, de que havia um Deus real e vivo no céu. Um Deus que toca o seu povo, um Deus que se importa conosco, um Deus que nos fisga, como que usando um anzol, que põe um anzol em nós, por meio do seu sobrenatural. Quantos de nós gostaríamos de ser fisgados pelos anzóis de Deus? Milagres em você, ao seu redor, por meio de você, através de você. Isso é algo de que devemos nos lembrar em todo o tempo. Em nós, ao nosso redor, através de nós. Vamos dizer isso todos juntos, trazendo para a primeira pessoa. Vamos lá? Milagres em mim, ao meu redor e através de mim. Repita isso mais uma vez com todo o seu coração. Milagres em mim, ao meu redor e através de mim, em nome de Jesus. Quantos de vocês que nos ouvem a partir de hoje terão um pouco mais de fé por milagres? Pratique, exercite, use a autoridade que você tem em Deus e veja se algumas coisas não vão começar a se mover. Amém? Deus te abençoe e que Ele manifeste milagres em você, ao seu redor e por meio de você. Em nome de Jesus. Amém.